Fala, galera. Muito bom estar aqui mais uma vez. Como que é, Renan? Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Porque o podcast é atemporal, né? É incrível isso, né? É incrível. Estamos aqui em mais um episódio do Produto Piloto, galera, falando sobre produtos digitais, produtos na prática, ações na prática, sair um pouco da teoria, discutir um pouco sobre como é esse ecossistema e para onde o mundo vem convergindo. Então a nossa ideia aqui é ter essa troca e hoje com uma convidada ilustre. Olá, tudo bem? Sensacional. Fala aí, Renanzinho. É a primeira convidada mulher aqui do Produto Piloto, hein? É um dia especial, hein? E eu me sinto envergonhado por isso, mas estamos aqui para resolver. Ô, louco, mas por quê? Porque, 10 episódios para ter uma mulher aqui. Isso é verdade, verdade. Não, e um detalhe também, né? Um agravante, na verdade. Veio de Floripa. Só pra gravar. Olha como o Produto Piloto tá crescendo, turma. Estamos pagando famoso, passagem. Tamo não, Carol? Passagem, hotel. Foi tudo patrocinado, gente. Vamos lá, pessoal. Esse episódio aqui, então, continuaremos nos nossos temas aprofundando as discussões sobre produtos digitais. Hoje com Carol Fidelis, ela que é Group Product Manager na Horizon. Ela até me corrigiu aqui, Group Product Manager na Horizon. Mentora, palestrante e que ama feijoada. Se apresenta aí, Carol, por favor. Galera, boa tarde, né? Bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário vocês vão estar escutando o podcast, mas eu sou gestora de produtos, né, gente? Quando a gente fala GPM ou Group Product Manager, significa que a gente cuida de um grupo de produtos e dentro desse grupo de produtos a gente tem ali os POs, né, que são responsáveis. Sou de Florianópolis, vim especialmente para o Produto Piloto, estou muito feliz com o convite, de fato estou muito honrada por ser a primeira mulher, né? Muito feliz também por o Rafa, Renan e o Zé, que não pôde estar aqui hoje, mas por ter, de fato, incluído mulheres na pauta, é muito importante, né? Mulheres em produtos, em tecnologia. E não gosto de feijoada, né? Inclusive, detesto, mas o Rafa, quando trabalhamos juntos, me levou para comer uma feijoada e tive que ir, né, para ser incluída no grupo. Mas agora que fui incluída no grupo, posso dizer que eu prefiro sushi. Inclusive, ele ainda não me fez convite para ir comer sushi. Renanzinho, fala aí, o melhor feijoada de São Paulo, onde é? No Cordeirinho. Cordeirinho, pô. Patrocina nós, hein, Cordeirinho. Carol, onde as pessoas te encontram nas redes sociais e quais são suas expectativas para o programa? Bom, gente, podem me procurar por Caroline Fidelis, com K e com E, tanto no LinkedIn, no Insta, vocês conseguem me encontrar para a gente trocar uma ideia. E a expectativa aqui é eu conseguir compartilhar os meus conhecimentos, a minha experiência e também aprender com o Rafa e com o Renan. Então, o objetivo mesmo é uma troca, a gente falar um pouco sobre cultura de produto, sobre team building e também a gente começar a explorar um pouco ali de métricas, principalmente para os produtos que estão em crescimento. Boa. Que isso, show. hein? Que isso, Não hein? precisa falar mais nada, né? Meu Deus. Renanzinho, você, por favor, se apresente rapidamente. O pessoal te conhece, mas... Mais uma vez, estamos aqui, né? E qual a sua expectativa para o programa e suas redes sociais, por favor? Bom, acho que o mais importante é falar sobre a expectativa do dia aqui, ou da noite ou da tarde, né? Que seja. É sempre isso, turma. Virou meme já, virou meme. Não tem como. Não, mas eu tô muito feliz que a Carol tá aqui. A gente já teve o prazer de trabalhar juntos, né? Numa empresa. E acho que a gente vai falar sobre as experiências que a gente já teve em outras... em produtos, em crescimento, em tudo, né? Inclusive em liderança de times e tudo mais. Acho que é isso, Rafa. Vamos nessa. Boa. Me apresentando rapidamente, eu sou Rafael Mazaro. Estamos aqui no Produto Piloto. Eu que também lidero produtos digitais. Estou há bastante tempo no mercado. Uns 15 anos, então você vê que eu tô inteiro, né? Então, 25, comecei com 10. A gente vê, né? Rodou um pouquinho de pneu murcho aí, né? Trocou o óleo do carro aí. Bom, as pessoas me encontram nas redes sociais com Mazaro Rafael no Instagram. Tô aprendendo. Instagram. E no LinkedIn, Rafael Mazaro. Então, fiquem à vontade aí para se conectar. Ali eu falo bastante sobre produtos digitais, sobre técnicas na prática, troca de conhecimento. Então, fiquem à vontade para fazer as conexões comigo. E a minha expectativa aqui, de fato, é nós aprofundarmos em termos interessantes sobre team building, sobre cultura organizacional e sobre a liderança de produtos. Há uma vez que a gente tem uma pessoa que lidera um grupo de produtos. Olha só. E aí, para começar aqui, antes da gente... Perdão, antes de abrir aqui o papo com você, Carol. Renan, por favor, os recados da paróquia? Recadinhos. Vamos dar os recados, né?
Acho que a gente tá aqui num lugar incrível, como sempre, no Tchê Café, um lugar fantástico, com mais de 30 bicos de chopp, onde a gente tá tomando aqui, como sempre, como a gente gosta pouco, né? Uma cervejinha. Agradecer imensamente nessa oportunidade, também ao podcast no bar, que ele dá essa... justamente essa ideia, né? De você dar voz para qualquer pessoa conseguir fazer seu podcast de uma forma democrática, né? Você conseguir acessível, qualquer pessoa pode vir aqui de uma forma mais em conta, não precisa ter um estúdio em casa. Então, um grande abraço também pro nosso amigo Gustavo Passi por proporcionar isso. E também ao nosso amigo Gabriel aqui atrás, gerenciando tudo, os nossos áudios, os nossos microfones. Cada vez mais irmão do Renan. Cabelo na régua, estilo. Não, vai ter que aparecer, hein? Tá pra mostrar o cabelo. Bom, é isso. E também agradecer a presença de vocês, ouvintes nossos. Sem vocês nós não seríamos nada. Acho que é isso, né? Bora começar, Carol? Bora. Seguinte, eu quero começar, antes de falar sobre team building e cultura organizacional, a turma tem uma dúvida. Nós falaremos sobre os papéis, tá? Mas de largada aqui, o que faz um Growth Product Manager? Pra gente alinhar aqui com quem nós estamos falando, com quem nós estamos lidando. Explica um pouco sobre o que você faz no dia a dia, quais são as suas ações, e aí depois a gente aprofunda mais sobre papéis, mas por enquanto, papel do GPM, me conta aí. Tá. Perfeito, gente. GPM, o Grow Product Manager, é um jeito muito bonito para a gente falar que é um gestor de produtos que cuida de um grupo de produtos. E qual que é a grande responsabilidade, o grande papel que a gente tem no dia a dia? É a gente, de fato, comunicar a estratégia do produto para a empresa, tanto para o time de vendas quanto para o time financeiro. A gente fazer o alinhamento também junto com os POs, definições e priorizações de backlog. A gente precisa cuidar da rentabilidade do produto, então é algo que a gente responde também no dia a dia. E dependendo da fase de maturidade do produto, se o produto está em crescimento, se o produto já está maduro, se o produto estiver em crescimento, a gente vai ter que sim cuidar da questão de aquisição de produtos, como a gente vai gerar mais vendas junto e aliado com o time comercial. E se o produto já é um produto maduro, que tem uma carteira de clientes mais solidificadas, a gente precisa muito trazer a voz do cliente para dentro, entender quais são os problemas que o produto tem, para de fato a gente conseguir encontrar soluções junto com o PO. Então, a gente pensa muito na estratégia, só que o PO tem um papel muito importante enquanto você cuida de um grupo de produtos. Porque o PO, ele de fato é o dono do produto. Então, muitas vezes, a gente não tem o tempo para a gente descer, entender tudo o que está acontecendo detalhadamente no produto. Então, o PO, ele ajuda nessa definição de estratégia, nessa priorização de backlog. Ele, de fato, ajuda a responder ali junto com o squad. Ele é mais o dono do produto do que o próprio GPM. Sensacional. Quando eu penso numa estrutura de uma empresa, eu enxergo 4 níveis. Um nível operacional, um nível tático, um nível estratégico e um nível político da coisa. Exato. Então, para mim, ouvindo um pouco o que você está contando, o PO ele encaixa aqui na execução da estratégia, ou seja, ali na operação, tocando o bumbo no dia a dia, queimando o backlog, construindo as features, discutindo sobre o que feature entra na estratégia. Então, ela executa a estratégia. Você tem um PM que está num papel tático ali, desdobrando a estratégia, ajuda a construir e desdobra a estratégia. E você tem um PM que ele não só desdobra a estratégia, mas ele constrói a estratégia. Ele constrói ali os níveis, a estrutura focada no resultado, focada no norte do produto, da empresa, relacionamento com os diversos negócios. Então, é basicamente nessa linha? Exato, Rafa. Então, por exemplo, né? O meu dia a dia é muito mais com os meus pares e com os meus superiores do que com o meu time. O meu time, ele fica muito mais focado na squad. Ele fica falando com os QAs, com as pessoas de tecnologia, com o UX. Eu fico falando com líderes de operação, fico falando com o líder comercial, fico falando com o diretor de produtos para a gente estruturar como a gente pode estruturar melhor a área de produtos. Fico falando com o time financeiro para eu entender de fato as várias facetas financeiras que a gente precisa avaliar para a gente trazer uma melhor rentabilidade para o produto. Então, isso foi uma quebra de paradigma para mim, porque quando eu entrei na área de produtos, eu achei que eu iria ficar o meu dia a dia com o PO, que eu iria mergulhar nos ritos e que eu iria ficar com a squad, que eu iria ficar vendo future. E não foi assim. Então, foi muito mais, assim, dar pista para o PO. O PO, ele é responsável pelo produto e eu, como gestora, fazer, de fato, os relacionamentos chaves para que o meu time consiga atuar no dia a dia.
Então, eu preciso entender o que está acontecendo na área de tecnologia, eu preciso entender o que está acontecendo na área de operações, eu preciso entender o que está acontecendo na área comercial, e eu preciso ter o relacionamento com essas pessoas chaves para quando o meu time precisar, eles conseguirem, de fato, atuar e eu conseguir abrir o espaço. Então, esse é um papel do GPM. Então, ele precisa saber comunicar muito bem o produto. Ele precisa saber muito bem, principalmente quando o produto está em crescimento, saber comunicar o valor que aquele produto tem para o mercado, para que o time de vendas consiga replicar isso no mercado e a gente consiga atrair mais clientes. Então, é uma quebra gigante de paradigma, porque quando a gente entra, eu sou PM, eu tenho que entender da feature, eu tenho que entender do produto, vem cá que eu tenho que priorizar o backlog. Não, você tem que respirar e entender que o PO, ele é responsável pelo backlog e ele é responsável também por priorizar aquilo. Às vezes você não vai participar de planning. A primeira quebra foi assim, tipo, cara, eu não vou entrar na planning, eu acho que eu não tô fazendo o meu papel como GPM, eu não tô participando dos hits, eu não tô participando da review. Mas se você conseguir fazer um bom trabalho com seus pares, se você conseguir, de fato, trazer a estratégia da empresa para os seus POs, o produto ele vai crescer muito melhor do que você, às vezes, fazendo a mesma atividade que o PO faz. Que eu vejo isso muito no dia a dia. O PM e o PO tendo uma concorrência. Eles fazendo atividades muitas vezes iguais, porque o PO quer participar o PM quer participar da planning e quer definir as coisas que tem que ir na planning, sendo que é o PO que tem que fazer. Quando você tem esse papel mais estratégico e você, de fato, tem uma maturidade para entender e dar a responsabilidade para o PO, acho que todo mundo ganha dentro do dia a dia, né? Não, é fantástico. Acho que até esse é um grande dilema, né? PM, PO, né? O que cada um faz, onde que eles se encaixam, né? O que cada um fala, o que cada um é responsável, né? Acho que tem essa grande discussão, que eu acho que não é o momento aqui, mas eu achei bem interessante o que você falou, né? De você fazer a cola ali entre os PMs, você dá pista para eles, você dá autonomia e você fica mais numa camada mais estratégica e eles tocando bumbo no dia a dia. Então, acho que é legal falar pro pessoal que tá em casa, né? Que você não precisa saber do framework de agilidade, do ágil, de Kanban, de Scrum. Você precisa saber isso tipo, de cabo a rabo, né? Eu acho que é você tentar olhar para esse leque de ferramentas e você usar o que faz sentido no seu dia a dia, né? Exatamente. E tem muitas coisas também, quando você gerencia muitos produtos, você tem que ter uma maturidade, porque quando você é PO, por exemplo, o PO ele vai lidar com questões muito técnicas. Então, vou dar alguns exemplos aqui para conseguir explicar aqui o que eu estou pensando. Lidar com migração de base de dados, com expurgo, com questão de construção de dash, de KPI, que são questões muito complexas do dia a dia. E você, como GPM, se você quiser entrar no detalhe, você vai se perder, porque você vai tentar fazer o que o PO está fazendo, vai tentar entrar no rito que o PO está fazendo, sendo que você vai começar a conflitar suas agendas, porque você deveria estar em outras agendas, e você vai acabar perdendo a credibilidade, muitas vezes, com seus pares e com seus superiores. Então, você tem que ter maturidade para entender que você precisa conhecer do negócio, mas o detalhe é com o PO. É ele, como o Rafa falou, é ele que toca o dia a dia. Você tem que entender o que do produto como GPM. Você tem que entender o produto, de fato, ele está crescendo. A gente está conseguindo expandir a operação com as features que a gente está lançando, a gente está tendo mais oportunidade de vendas. Os gastos que eu tenho com o meu produto estão mantendo uma rentabilidade bacana. A forma que eu estou apresentando o meu produto para o mercado está legal, eu estou gerando lead de vendas. E isso tudo, para que você consiga desenrolar, o GPM ele não faz sozinho. Ele precisa do marketing, até aquilo que a gente conversou antes. Ele precisa de um gerente, de um diretor de marketing apoiando, um diretor comercial te apoiando. Então, você é uma pessoa que vai pedir ajuda, vai ajudar a criar estratégias para deslanchar o produto. E aí, você não vai ter muito rito no seu dia a dia, né? Então, você não vai ter aqueles ritos do ágil. Por exemplo, toda segunda eu tenho planning, daqui 15 dias eu tenho retro review. Não, às vezes você vai marcar uma semanal one-on-one com um gerente de operações e aquele é seu rito do dia a dia. Entendi. Não, muito interessante. Agora, essa pergunta eu ia deixar pro final, né? Mas já que o papo já começou a 1000 por hora, começou quente, isso. Já vou lançar a bomba aqui. Na sua opinião, né? Qual que é o maior desafio de um GPM? Hoje, o maior desafio, ele tá na comunicação
E principalmente você defender a rentabilidade do produto, que é algo muito delicado. Então, a principal falha que eu vejo é as pessoas que deixam de criar relacionamentos estratégicos para que o seu time, de fato, consiga atuar. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se comunicar e de criar esses relacionamentos. Então, por exemplo, né, logo que eu entrei, eu fiz uma reunião semanal com o gerente de operações que eu sabia que era importante para o meu dia a dia. E eu vi que ele não tinha agenda, mas é importante eu manter uma cadência e eu encontrava a pauta porque eu sabia que ele era muito importante para o meu produto. Então, você tem que saber ver o que é valor para o outro, ver o que está pegando na área do outro, saber expor as suas dificuldades para que você consiga permear nas áreas. E a questão da rentabilidade do produto não adianta você criar um produto com uma tecnologia maravilhosa e você perceber que você está ali com uma margem operacional negativa. Né? Você não vai ganhar, seu time não vai ganhar, a empresa não vai ganhar. Então, se você tem uma margem operacional negativa, você vai ter que ver quais os impactos, né, que esses gastos fixos estão causando, ou gastos variáveis. Você vai ter que ter essa dimensão. E aí entra, de fato, o relacionamento e a comunicação. Como que você vai externalizar que você vai precisar fazer melhorias, né, enquanto o produto está escalando? Porque se o produto está escalando e a margem está negativa, você vai ser questionado. Então, você, por exemplo, né, o gasto, né, geralmente, de tecnologia, se você tem um produto de tecnologia, o gasto, geralmente, que impacta muito é de TI. Né? É de TI e pessoas. Então, você vai ter que encontrar oportunidades de otimizar. E, para isso, você vai ter que ter uma comunicação muito boa com tecnologia. E se o seu produto tem operação, vai ter uma comunicação muito boa com o gestor de operação. Você tem que ter credibilidade. As pessoas precisam te escutar e acreditar que você está fazendo aquilo para o bem do produto, para o bem da empresa. Se você não tem credibilidade, vai ser muito difícil você fazer seu produto crescer. Então, tem que trabalhar relacionamento. Tem que entender de pessoas. Tem que entender do que o outro precisa. Eu costumo dizer nas minhas aulas que os frameworks, de fato, eles são sazonais. O Renan citou aqui o Scrum, Kanban, Design Thinking, o que seja. São ferramentas que estão há mais de 30, 40 anos no mercado e que a gente vem ajustando a forma de usá-las. Isso, basicamente, vem acontecendo há muito tempo. Porém, quando ouvindo você falar aqui, eu lembrei do Golden Circle. Sim. Porque, pensando no GPM aqui, esse cara está discutindo os porquês. Né? Por que nós estamos aqui? Qual é a nossa grande missão? Qual é o nosso norte? Onde nós queremos chegar? Porque o como nós iremos chegar, aí já desce numa camada mais tática, né? Discutindo os caminhos para a solução, os caminhos que nós criaremos para resolver os problemas, e o que é tocar o bumbo no dia a dia, e que todo mundo sabe o que está fazendo. Poucas pessoas sabem como nós estamos fazendo e quase ninguém sabe por que nós estamos fazendo. Aí, entendendo aquilo que você está contando, esse papel de lobista, de conectar as pessoas, de fato para discutir os porquês. Nossa, esse lobista é pesado hoje em dia, hein? Não, lobista de conectar, fazer lobbies, né? Aqui de Mas é o caminho. E é um papel estratégico, é um papel que precisa ter muito relacionamento, muita conexão para discutir os propósitos, discutir os porquês, discutir os indicadores e entender, o meu produto ele está saudável financeiramente ou ele não está saudável, e eu tenho que discutir os porquês e ser muito maduro, né, nesse processo dessas discussões. Então, bem legal, cara. Eu acho que estressou bastante aqui esse ponto do GPM. Se tiver mais algum ponto, senão a gente parte aqui para discutir team building. Sim, eu só quero complementar uma coisa, Rafa, que eu achei importante que você trouxe. Apesar da gente discutir muito o porquê e o quê, trazendo esse exemplo do Golden Circle, eu acho importante também o GPM entender quando ele precisa descer na operação, junto com o PO. Então, às vezes tem um problema que, de fato, é um impedimento para entregar determinado resultado que é estratégico para a empresa, e o GPM ele precisa entender, sim, que ele precisa sentar na cadeira, precisa entender a nível de detalhe com o PO aquele problema, até para ele discutir estrategicamente em cima. Então, ele tem que, em alguns momentos, ser hands-on. Então, ele precisa saber priorizar. Ele precisa saber em quais batalhas ele vai entrar, porque ele vai ser cobrado de muita coisa ao mesmo tempo. E se você se perder nessa cobrança, você vai gerar pouco valor para a empresa. Então, você tem que escolher as lutas que você vai entrar. Você tem que saber aquilo que vai trazer resultado para a empresa e para o seu time, que vai te dar visibilidade.
E aquilo que te dá visibilidade, você vai ter que saber comunicar aquilo. Então, assim, você fez e você tem que saber vender. Não adianta você fazer e ficar na humildade e colocar dentro da gaveta. Porque se você colocar dentro da gaveta, seu time sai perdendo. Porque você precisa dar visibilidade do que o seu time está fazendo, até para vocês terem novas oportunidades de crescimento quando for discutir orçamento, quando for discutir uma nova vaga, quando for discutir investimento do produto. Então, tem que saber vender. Então, para saber vender, tem que saber priorizar. Porque você tem que priorizar aquilo que tem impacto relevante. E aquilo que tem impacto relevante, muitas vezes você vai ter que descer no detalhe para saber defender. Então, isso é o pulo do gato. Não adianta só saber comunicar e comunicar coisas pouco relevantes. É saber comunicar priorizando coisas que dão bom impacto e boa visibilidade para você também ter grandes resultados, grandes orçamentos, grandes promoções no seu time e conseguir crescer dentro da empresa. Sensacional. Fantástico. E ouvindo aqui o que você está trazendo, já conecta com os nossos demais temas. Na verdade, a gente já está dentro dos temas. Quer falar muito sobre team building, sobre cultura organizacional, sobre liderança de produtos, liderança de times, estratégia de relacionamento e uma questão sobre autonomia. Queria que você trouxesse um pouco desses insights que você tem da sua vivência, do seu conhecimento, sobre como que foi, Carol, você assumir uma liderança de produto. O que não te contaram que na prática você descobriu que foi doído? Me conta aí. Cara, essa eu quero compartilhar com vocês, assim. 3 grandes mentiras que me contaram sobre gerenciar pessoas, né? 3 grandes mitos que me contaram sobre gerenciar pessoas. Acho que o primeiro deles é seu poder deriva de uma posição formal. Estruturas de poder. Estrutura de poder. Então, falaram, seu poder deriva de uma posição formal. Se você pensar isso, você está pensando errado e você vai falhar. Porque o seu poder vem da sua capacidade e credibilidade junto ao seu time. Seus pares e seus superiores. Então, as pessoas elas precisam confiar naquilo que você está entregando. E muitas vezes, você, não só você, mas muitas pessoas, elas não têm uma cadeira formal, só que elas têm um poder de influência muito grande. Às vezes, muito mais do que aquela pessoa que assumiu uma cadeira formal devido a alguma conjuntura política. Então, acho que esse é o primeiro mito que precisa ser quebrado. Não interessa se você virou head de produtos, se você virou GPM, se você virou PO, não interessa o nível que você tá. Então, quer dizer que eu não posso mais colocar lá heads, revels... GPM, Group, Product Manager. Aí growth, eu coloco lá teacher, que mais tem que colocar? Teacher, Agile Master, Scrum Master. Não. Digital Transformation. Digital Transformation, boa. Eu acho que isso é legal até você colocar para manter a sua empregabilidade, para manter que você conhece as buzzwords, né? Você tá atualizado ali dentro do mercado, né? Para você ser visto no LinkedIn. Vai, é isso. No Instagram só pro robôzinho funcionar, vamos falar só pro algoritmo funcionar. O algoritmo te achou, beleza. Agora você entrou na prática. Não interessa. A pessoa, você vai ter que ter credibilidade. As pessoas vão precisar confiar no seu trabalho. E confiar tanto os seus pares quanto o seu time. Porque aí vem um segundo grande mito que também fez eu pensar muito diferente, né? Essa aí o Rafa vai gostar. Gestores têm que controlar seus subordinados direto. Vocês lembram de alguma frase? Controle e comando? Quase nada. Comando e controle. Então, acho que essa é a primeira coisa, assim. Inclusive, alguns líderes meus me falaram isso. Isso é uma total mentira. Se você faz isso, você é old school e você vai falhar e vai falhar rápido, porque as empresas já estão intolerantes a isso, principalmente a nova geração. Então, o controle não é comprometimento. O seu time nem sempre vai acatar ordens, principalmente se o seu time for melhor que você. Então, assim, prestem atenção. Se seu time for melhor que você, pode esquecer. Ele não vai acatar ordens, pelo contrário. Ele vai se sentir ali... ele vai começar a te questionar e vai criar até um ambiente desarmônico, né? Então, a ideia aqui é você focar em co-criar e entender a responsabilidade que é sua de priorizar, direcionar uma comunicação clara e objetiva do que precisa ser feito com foco do cliente. Então, esse é o grande mito ali. Você tem que co-criar com o seu time, tem que envolver ele nos direcionamentos estratégicos, só que você tem que entender que a responsabilidade de priorizar e de direcionar também é sua. Não adianta delegar, delargar coisas que são muito estratégicas. Então, também tem esse ponto. E o terceiro, acho que grande mito que me contaram, grande mentira que me contaram é que
gerentes ou heads, eles lideram a sua equipe construindo relacionamentos individuais. Isso até pode funcionar se você tiver 2, 3, 4 colaboradores. Mas se você tiver 50 colaboradores, aí como é que você faz? Você se perde, né? Você tem que ter uma credibilidade. Então, na verdade, você vai ter que gerenciar, quando você vira gerente, uma rede super conflitante de pedidos, né? De relacionamento. É isso que você vai ter que gerenciar. Você não vai gerenciar relacionamento individual. Você tem que construir, que foi aquilo que a gente até conversou, construir relacionamentos eficazes com pessoas chaves para você garantir que a sua equipe vai ter o recurso necessário para trabalhar, para realizar, e você tem que realizar o trabalho, né, o seu trabalho, o seu gerenciamento de time, com foco no desempenho e na performance do time. Então, você vai saber quem está performando bem, você vai reconhecer e vai dar mérito. E quem está performando mal, você vai comunicar com toda a clareza do mundo o motivo que ele está performando mal e vai ajudar ele a performar bem. É isso que é gerenciar a performance de time. Não é criando relacionamento individual, pode esquecer. Isso aí vai ser falha. Pode ser que, durante um processo dentro de uma empresa, você crie amigos, que é natural, mas é uma consequência. Mas enquanto você está numa posição de liderança, você tem que tratar o desempenho do seu time de forma muito clara, com métricas muito claras. Sensacional. Eu até queria complementar isso, uma coisa que eu vi recentemente, né? É a questão da teoria e da prática, né? Você até comentou, né? Você saber das buzzwords, você vai parecer que tá no mundo, parece que você tá por dentro das coisas. Mas eu acho que é até legal, né? Uma dica que eu quero dar, que é até uma experiência própria minha, que, pô, você pode passar ali 6 meses estudando tudo sobre aquele mercado, sobre as buzzwords, tudo, mas na hora que você vai pra prática, o negócio é outro, sabe? Isso que é o problema, né? A gente acha que a gente sabe tudo. Pô, eu sei o que é CAC, sei o que é o custo de aquisição, sei o que é... sei o que é uma taxa de crescimento, sei analisar gráfico, porque, pô, eu vi ali nos livros todo mundo falando sobre aquilo, então eu já tô acostumado sobre aquilo. Mas na hora que você vai pra prática, você fala, meu, o que é isso, sabe? O que eu faço com isso? Então eu acho que é legal a gente estar atrelando nos dois, né? Você tá comentando sobre os mitos, e eu acho que é legal, né? Você nunca vai estar preparado pra você assumir uma posição de GPM, por exemplo. A próxima posição você nunca vai estar preparado. Exato, Rê. Então, acho que é legal você se preparar. Você pode se preparar, sim, é muito bacana, é muito melhor do que você chegar despreparado. Só que na prática é outra história, né? Exato. Eu acho que é você linkar os dois ali, a prática e a teoria, para você conseguir ter um crescimento melhor, né? Esses pontos que você trouxe, ele reforça bastante a nossa transição do mindset de comando para um mindset de suporte. A nova liderança, ela tem que estar muito mais focada em inspirar pelo propósito do que simplesmente pensar em controlar o tempo todo. Estou aqui controlando, porque isso reforça a estrutura de poder. Eu tenho aqui o meu comando, eu controlo o que tem que ser feito, né? Esse é um ponto bem importante. O segundo, a liderança estava muito acostumada em saber tudo. Eu preciso saber de tudo, eu preciso controlar o tudo, e aí eu discuto com o pessoal o que tem que ser feito e o pessoal executa. Né? De novo, comando e controle. Isso. Na verdade, você tem que estar preocupado em aprender tudo. E o aprender tudo, reforço lá a questão dos frameworks, que não é você aprofundar nos conhecimentos técnicos de uma ferramenta na execução. É sobre como aquilo pode potencializar o meu time, o meu produto e por aí vai. E o terceiro, ao invés de estar comandando o tempo todo, é dar autonomia e suporte para o time. Então eu tenho que sair desse pensamento de que eu tenho que tá ali comandando, faz aquilo, executa aquilo. Aí entra num ponto que você até citou no nosso papo ali atrás, que foi, se o seu time for mais inteligente que você vai ter problema com isso. Porque a pessoa vai querer te desafiar. Vai. E aí você vai, talvez, ter um problema aí na cultura, que é a turnover, perca de pessoas inteligentes, porque você tá comandando e você não tá dando autonomia e suporte. Autonomia cara, esse aqui é o nosso propósito, esse é o nosso caminho, é isso que o nosso produto... tem de expectativa para resolver um problema de alguém. E agora, o que eu espero de vocês tragam aqui soluções que, de fato, gerem esse impacto no cliente. Eu estou aqui para suportar. Para, caso dê algum BO, algum problema, estou aqui para segurar junto com vocês. A culpa não é de quem, é do quê, é nossa. Né? Então, bem legal aí o ponto que você trouxe sobre esses mitos. E eu estava procurando material aqui, por isso que eu estava até aqui de lado, falei, caramba, esse negócio que a Carol tá falando se conecta bastante aqui com uma questão sobre a liderança não ser delegável, e a nova liderança ela tem que estar muito preocupada em, de fato, dar autonomia, inspirar e gerenciar o time de acordo com as necessidades do time, do propósito do produto.
Rafa, é perfeito o que você comentou, até porque antigamente, né, a gente, não a gente, né, porque a gente é uma geração um pouco mais nova, né, mas os gestores, eles tinham mais conhecimento do que precisava ser feito. Só que hoje em dia, a gente lidar com o desconhecido e uma das nossas funções, inclusive, é a gente desconstruir o nosso produto, dependendo da maturidade que ele está, e construir um novo. Então, muitas vezes, você não tem, de fato, um método a ser seguido. Você tem algumas ferramentas, algumas metodologias que vai te apoiar nesse processo de construção e nesse processo de entrega. Só que você não sabe se aquela somatória de métodos que você usou vai, de fato, entregar o resultado que você deseja. Então, você precisa confiar no seu time, você precisa escutar o seu time para que, de fato, você mitigue todos os riscos. Era diferente de um processo de antigamente, onde você já sabia, por exemplo, numa construção de um prédio, praticamente todos os riscos que pode vir a acontecer. E aí você vai delegando e vai mandando nas pessoas. Só que hoje em dia, principalmente no produto de tecnologia, você desconhece. Essa que é a verdade, né? Inclusive, tem outro mito aqui que eu vou compartilhar com vocês, que os gerentes acreditam que a função deles é garantir que a operação, que o produto transcorra sem nenhum percalço, que transcorra tudo bem. E, na verdade, né, o líder ele é responsável por introduzir mudanças, principalmente mudanças que incrementem o produto e incrementem o desempenho do grupo. E para você introduzir essas mudanças, você vai ter que lidar com o desconhecido e você vai ter que escutar o seu time, porque o seu time que está no dia a dia com o cliente, que está sentindo a dor ali com o cliente, ou até escutar outras equipes, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o CX, que é uma das áreas responsáveis por trazer a voz do cliente. Então, você tem que estar aberto para confiar no trabalho que a outra área está fazendo, que está consolidando aquelas necessidades para implementar e conseguir entregar soluções para aquele problema que foi identificado. Então, também tem um processo de você saber muito escutar. Então, é um processo muito bacana e o que o Rê falou também é muito verdade. A gente se prepara, é importante a gente estar estudando e se atualizando a todo momento. Inclusive, uma curiosidade, eu era da área de CX, eu era gerente de CX e eu migrei para a área de produtos. E logo que eu tomei a decisão de assumir a cadeira de produtos, o que eu fiz? Fui estudar. Como a área de CX ela é muito vinculada à área de produtos, eu já tinha conhecimento, digamos que um conhecimento mais teórico, do que a área de produtos fazia, mas a prática é muito diferente. Então, assim, tudo bem, tomei a decisão de virar gerente de produtos. O que eu vou fazer? Vou estudar. Então, peguei o meu tempinho antes de migrar para outra empresa e fui tirar uma certificação. Não vou falar o nome para não fazer jabá, mas fui tirar uma... Tem que patrocinar a gente. Tem que patrocinar, né? Então, não dá para divulgar. Mas fui tirar a certificação. Estudei CAC, LTV, método de discovery, de delivery, roadmap, métricas de produto e falei, não, agora... tô pronta para qualquer desafio. Entrei. Primeiro desafio que me deram, nada do que eu tinha estudado era aplicável. Mandaram eu fazer uma análise de mercado para fazer uma projeção de crescimento de vendas do produto e a partir daquela projeção eu teria que verificar quais são os investimentos necessários. Então, eu tive que lidar com o desconhecido, eu tive vários momentos onde eu me coloquei em dúvida, eu falei, será que eu vou conseguir? E aí horas bunda cadeira. Você vai conseguir. Só que muitas vezes você vai ter que tomar a decisão de deixar de ir no barzinho, de deixar de fazer alguma coisa para estudar, para conseguir entregar aquilo, porque você nunca fez aquilo antes. Então, no dia a dia de gerente, é muita reunião, é muita coisa. Então, você vai ter que fazer isso, infelizmente, hoje em dia sim, você vai ter que fazer isso pós seu horário de trabalho se você quiser entregar algo a mais. Então, você tem que estar preparado para isso, porque isso acontece muito no dia a dia. Inclusive, aquilo que a gente estava discutindo, né? Hoje, as habilidades de um PM, inclusive o que o mercado coloca sobre a habilidade de PM, é para produtos que já estão mais maduros. Quando o produto está em crescimento, a gente precisa desenvolver outros tipos de habilidade. É onde nos pedem demandas diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver numa certificação de produto. Então, por exemplo, fazer uma análise de mercado, você ajudar o time de vendas a vender o seu produto, você ajudar o time de vendas de fato, a divulgar o seu produto, você ajudar a área financeira ou entender o que a área financeira classifica como gasto fixo para você conseguir tomar uma decisão e ajudar a reduzir a margem operacional do seu produto. Então, tudo isso são habilidades que a maior parte das certificações de produto não aborda. Então, você tem que estar preparado e aberto
para jogar o jogo. Né? Então, para jogar o que, de fato, a empresa ali precisa de você. Né? Então, acho que tem que ter essa clareza quando você entra na área de produtos, que depende muito da maturidade que o seu produto tá. Fantástico. Quero ser mais uma vez polêmico aqui, hein? Eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo, né? Desde as pessoas que estão querendo migrar para nossa área de produto, mas também tem pessoas que já estão um cargo mais elevado, como um GPM, por exemplo, gerenciando e sendo líder de times, né? Mas eu queria levantar duas buzzwords aqui. Eu queria ouvir de você o que você acha que é mais importante em qual fase da vida também é mais importante, né? Em qual fase de carreira. Que é a questão da soft skill e da hard skill. Porque você está falando bastante sobre comunicação, sobre influenciar pessoas, sobre você, uma questão de liderança, de comunicação. Queria entender de você quais são as suas percepções sobre isso. E do lado da hard skill, todo o conhecimento técnico, as framework, análise de mercado, né? Isso aí. Isso, é uma ótima pergunta, Rê. E eu vou trazer bastante aqui a experiência que eu tive durante a minha carreira, tá? A soft skill é imprescindível você ter. Sabe, para você crescer, você vai ter que saber se relacionar, se comunicar. Quanto mais relacionamento você criar, quanto melhor você comunicar entre os seus pares e com o seu chefe, mais você vai ter oportunidade de crescer. Né? Isso aí é inegável, é inegociável. Só que no início da sua carreira, qual que é a grande verdade? O seu chefe, ele espera que você entregue. Porque quem vai comunicar e quem vai defender a sua entrega é ele. Então, é muito importante que no início da sua carreira você entenda, tenha um domínio ali técnico. Só que não exclui a necessidade de você ter soft skills, você saber, né, a forma ali de se expressar. Então, essa é a minha opinião. Assim, no início, eu acho que tem que ter uma mescla dos dois. Você tem que saber entregar, porque é isso que a gente espera ali do time, né? Que entenda tecnicamente, que conheça as metodologias, que consiga tocar o dia a dia, né? Até porque se o time não entregar, quem vai ter que entregar o GPM? O GPM vai ter que sentar na cadeira. Né? Então, já aconteceu situações, principalmente na pandemia, que algumas pessoas adoeceram e eu tive que fazer o trabalho delas. Né? Então, da mesma maneira que acontecem situações extremas, pode acontecer situações de comportamento. A pessoa não quer fazer ou não quer estudar, não quer aprender, e aí você vai ter que fazer os dois. Então, isso é muito complicado. Só que conforme você evolui, você precisa saber se comunicar. Precisa. Assim, ó, é inegociável você saber se comunicar e é inegociável você saber se relacionar. Tem que vir aqui num podcast, tem que fazer o seu podcast, tem que encontrar os relacionamentos chaves dentro da empresa, as pessoas que influenciam a empresa, saber criar estratégias para se comunicar com o presidente, com o CEO, com o diretor, fazer aqueles almoços estratégicos, porque são essas pessoas que vão te ver e que vão te dar pista. Né? Se você fizer um ótimo trabalho e ficar escondido, às vezes a pessoa que não faz um bom trabalho ganha uma velocidade maior que a sua. Essa que é a grande verdade, né? Esse é um assunto bem polêmico. Inclusive, nas discussões que eu levo no dia a dia, tem uma discussão bem pesada que eu faço com a turma que é: cara, não existe PO Júnior. Aí o pessoal, porra, mas você tá quebrando, como que eu entro no mercado? Então, tem um monte de empresa divulgando vaga de PO Júnior. Eu falei, cara, na boa, pegaram uma ferramenta que existe dentro do... Pegaram uma ferramenta chamada Scrum. Dentro dessa ferramenta tem uma função. E pegaram essa função e desconstruíram ela inteira. E inventaram uma série de tipos de PO. Não existe vários tipos de PO. O cara é dono do produto, o cara se relaciona com pessoas, o cara se relaciona com stakeholders, ele se preocupa em colocar a melhor feature no ar porque ele tem que estar se preocupando em gerar valor. Então, não tem dessa do júnior nessa discussão. Até, olha só, pensa comigo. Se você está numa posição de líder e precisa contratar uma pessoa, aí você tem uma pessoa para concorrer a uma vaga de PO. Pensa assim. Aí a Carol, ela tem todo o conhecimento técnico, ela já atuou numa área contábil, numa área financeira, já liderou algum produto de ERP, já teve discussão com fornecedores sobre como evoluir um produto e tudo mais. Mas ela nunca foi PO, tá? Você tem essa posição. Ela quer lançar uma vaga de PO. Ela tem todos esses atributos, mas ela não tem, por exemplo, uma certificação de PO. Aí você tem do outro lado uma pessoa que acabou de entrar no mercado de trabalho e foi lá e tirou a certificação CSPO
todas as certificações que são necessárias para produtos. Quem tem mais bagagem para discutir um produto? A Carol ou essa pessoa? Então, assim, a vivência, a bagagem, aí vem o relacionamento, as conexões, elas são extremamente importantes. O que eu quero dizer com isso? Que o conhecimento técnico, ele sempre será necessário. Ele é muito importante para o jogo. Porém, para esta posição, a posição de liderança de produto, é extremamente necessário ter o relacionamento, ter a bagagem de vivência, de se comunicar com as pessoas, com os parceiros, com os pares, com o time. Então, para mim, nessa polêmica aqui soft skill sempre vai ganhar, mas o hard skill, ele, de fato, ele é necessário. Eu gosto de falar que é uma pessoa que tem uma soft skill boa, é uma pessoa sagaz, né? Sagacidade, né? Pô, você tem um problema aqui, cara, eu vou resolver, eu consigo resolver, vou dar cara a tapa, eu vou lá atrás. Pô, se eu não sei, eu vou chamar aquela pessoa que é um amigo meu. Eu acho que não é só experiência profissional, né? Que você comentou, né? Experiência de vida mesmo, né? Você tem seu ciclo social, né? Que você se relaciona também, né? Tem uma questão de influência no próprio ciclo familiar, social. Então, acho que é bem isso, né? Só pra concluir esse assunto aqui. Uma vez tinha um cara que eu queria promover ele a squad leader. E ele, mas eu nunca liderei time e tal. E, cara... Você jogava bola, não jogava? Porque eu sei. Quem era o capitão do time? Era eu. Caraca, velho, você já liderava. Você já tinha ensinado. Na escola, quem comandava os trabalhos? Era eu. Então, velho, para desse. Esse negócio tá intrínseco. Agora é só uma discussão de você aprofundar esse conhecimento, né? E, como a Carol citou, estudar, aprofundar um pouco mais nos conceitos e usar do que você já tem hoje intrínseco como poder para poder potencializar isso. E o soft skill, ele é tão importante que quando a gente vai contratar, isso é uma dica até para quem está procurando vaga, né? Se alguém indica aquela pessoa pra gente, a probabilidade de a gente contratar quando a pessoa indicada é muito maior. Então, assim, relacionamento é muito importante. Então, você, por exemplo, né? Eu, o Rafa e o Renan, a gente trabalhou junto. Com certeza eu indicaria o Rafa, eu indicaria o Renan, e eles passariam na fila de todo o hard skill, só pela indicação. Então, poderia ter 10 caras com hard skill muito bom, mas pelo fato de eu conhecer o comportamento deles, saber que eles são hands-on, saber que eles sabem jogar o jogo, que eles vão entregar, eles passaram na frente da fila de todo mundo. E hoje é assim que o mercado funciona, né? Mas não pode ser só aquele cara do Oba-Oba. Não é o cara do Oba-Oba. É o cara. Né? Vamos tomar um. A gente falou sobre Vamos pro cordeirinho, tá? Não dá, né? Só faz o relacionamento e não entrega nada. Pô, me ajuda aí, produção. Tem que entregar. Mas ele tem uma feijuca ali. Vamos lá. Mas tem que entregar, mas tem que ter, gente, tem que ter um bom relacionamento, tem que indicar. Porque às vezes, a gente sabe às vezes que a pessoa também não é aquele cara que vai entregar tudo. Só que o custo de lidar com aquela pessoa é menor, então você tá mais disposto a ensinar. Então, às vezes, você tem um cara muito bom, só que o custo emocional para lidar com aquela pessoa é tão alto que você não tá disposto àquilo, porque você perde tempo, você perde energia, a pessoa é resistente, a pessoa é questionadora demais, questiona coisas, às vezes, que nem estão dentro do contexto ali da discussão, então você tem um custo emocional muito alto para gerenciar. Então, você prefere pegar uma pessoa que tem um hard skill um pouquinho menor, que vai entregar, que você tem um custo emocional menor para gerenciar, e que você vai conseguir desenvolver aquela pessoa. Foi exatamente para uma posição de PO que eu acabei de contratar. O quê? Fofoca no ar. Quem tá respirando no microfone? Eu? Não, mas Quebrou todo o raciocínio da Carol, tá vendo? Cor de cochicha, né, Carol? Não, mas isso é muito real mesmo, né? Às vezes o comportamento, ele dita muitas coisas, né? Aquela frase também, né? Que todo mundo fala, né? Você contrata pela hard skill e você demite pela soft skill. Skills, né? É muito real. Às vezes o comportamento é difícil, né? Muito bom, turma, muito bom. Discussão boa, porque no final de tudo isso, a gente sempre se preocupa aqui, nos nossos papos, que nós construímos produtos para resolver um problema de alguém. E quem constrói esses produtos são pessoas. E sempre de pessoas para pessoas. Por mais que por trás a gente use tecnologia, inteligência artificial para fazer essa construção, no final é uma pessoa ali, né, dando norte, discutindo sobre o que fazer. Porque por mais que nós sejamos racionais, toda decisão ela é emocional. Então, a máquina ainda não tem emoção. Então, no final das contas, o que a gente constrói é com pessoas para que alguém, de fato, tenha alguma percepção de valor sobre o que a gente faz, né? Então,
essa discussão aqui, ela é bem interessante. E eu quero estressar aqui um pouco essa questão de cultura, porque hoje eu li um artigo da Forbes, que era da Forbes junto com uma análise do Gartner. Porque agora tudo é centralidade no cliente. Nós nos preocupamos em que, assim, é cliente no centro o tempo todo. E tem um estudo dizendo assim, as empresas que estão só focadas na centralidade do cliente, ela acaba esquecendo dos seus colaboradores e, consequentemente, você não tem um colaborador feliz, você acaba perdendo aquele cara. E você perdendo, você nunca vai conseguir ter o cliente no centro, porque quem constrói aquilo para o cliente são os colaboradores. Exato, Rafa. Então, como é a sua percepção aí, Carol, em relação a todo esse movimento de liderança que você vem fazendo, essa transição que você fez, né, de CX, de ser uma especialista em CX para, de fato, se tornar uma gerente e depois fazer uma transição para produtos, para liderar produtos. Como que você enxerga essa discussão? Porque ela é importante para a gente, porque você conhece bastante de experiência do cliente, mas agora vem conhecendo bastante sobre como liderar times multidisciplinares de alta performance para a construção de produtos, para entregar uma experiência do cliente. Acho que eu vou trazer mais... vou trazer mais outro mito. Assim, a empresa que ela fala que ela é centrada no cliente e ela não tem uma cultura voltada para os colaboradores, pode ter certeza que a entrega para o cliente é péssima. Não existe isso. Não existe uma empresa que entrega felicidade para o cliente, resultado para o cliente, sendo que o colaborador tem burnout, o colaborador adoece a todo momento, o colaborador ele é desrespeitado, ele tem um ambiente totalmente inseguro para trabalhar. Então, esse é o primeiro mito. Então, assim, esqueçam isso. As empresas, elas divulgam isso, mas na prática isso não acontece. Então, para a empresa ela ser, de fato, centralizada no cliente, ela precisa, sim, ter uma cultura que a gente chama da primeira buzzword aqui que eu vou usar, que é o Employee Experience. Ela precisa ter uma cultura focada no colaborador. E aí, eu vou até trazer uma experiência minha pessoal que vai exemplificar muito isso. Eu trabalhei em ambiente de startup e estou trabalhando num ambiente que tem uma cultura, de fato, que prega o que fala. Essa é uma cultura totalmente diferente. Quando eu trabalhava no ambiente de startup, o ambiente de startup muitas vezes tem muita rotatividade. Então, quando você tem muita rotatividade, você precisa que a pessoa entre e entregue muito rápido, porque você já sabe que ela vai sair. E como você precisa que ela entre e entregue muito rápido, você não está preocupada no como. Você precisa que ela entregue. Muitas vezes, a sua conduta é inapropriada. Você se comunica de forma inapropriada. Você, às vezes, pode ter uma comunicação agressiva. E, muitas vezes, os gestores nem percebem isso porque a cultura acha que aquilo é normal. Vocês já devem ter ouvido falar assim, somos transparentes. Somos transparentes. O que é somos transparentes? É uma cultura que acontece, às vezes, assédio moral, exposição, agressão verbal, atrás do somos transparentes. Então, assim, somos transparentes, tudo tem um limite. Então, quando você trabalha num ambiente muito competitivo, muito agressivo, muitas vezes você é imerso naquela cultura e você tem um custo emocional tanto para você quanto para o seu time. Isso não é legal. Então, assim, se a empresa tem uma rotatividade muito alta, já tem um problema aí, né? Então, acho que o primeiro grande ponto... Opa, saí aqui do microfone. Acho que o primeiro grande ponto é a gente entender isso. Entender como a nossa conduta como líder está impactando nos nossos liderados. Né? Porque a gente, às vezes, não tem essa percepção. E como que eu tive essa mudança de chave? Como eu vi que eu também estava mandando mal, às vezes? Que eu acho que é legal também expor os nossos erros. Eu fui participar de um processo seletivo. E nesse processo seletivo, me falaram pela primeira vez sobre custo emocional. E eu falei, o que é isso, custo emocional? Aí começaram a falar, custo emocional, né, são as emoções que acontecem para você ou no seu time durante um determinado processo, para vocês saírem do outro lado, para vocês entregarem um resultado. Aí me perguntaram, como é que a sua gestão tem um custo emocional alto ou um custo emocional baixo? Aí eu falei, putz, às vezes eu me expresso mal, às vezes eu poderia me comunicar melhor. Só que eu não parava para me perceber, porque nunca tinham me perguntado isso. Então, foi a primeira vez que eu falei, putz, será que eu tô sendo uma boa gestora? Será que eu tô, de fato, me controlando? Ou eu tô, vomitando os meus pensamentos e os meus sentimentos ali pro meu time sair do outro lado?
Aí eu achei interessante aquela abordagem que eles de custo emocional. Então tá, eu entendi. Quais são as emoções do meu time, quais são as minhas emoções para entregar um resultado. Aí, o segundo grande ponto que eles me falaram é assim, você já teve um sequestro emocional? Aí eu falei, cara, que é isso? Eu falei, sequestro emocional? Eu falei, sei lá, tipo... Aí, daí, assim, todo mundo já teve. Me dá um rouba exemplo. suas emoções e depois devolve. Aí assim, todo mundo já teve. Me conta um dia que você teve um sequestro emocional. Aí eu falei, cara, eu vou reprovar nessa entrevista, ainda bem que eu tô empregada. Aí, quando você tem um sequestro emocional, é quando você tem uma conduta, às vezes, inapropriada. É quando você se expressa mal, quando você fica interrompendo os outros sem deixar os outros falarem porque você quer expor a sua opinião. Muitas vezes você pode fazer uma piada sem graça, uma piada fora do contexto. Você faz expressões, tipo, virando o olho. Então, existem sequestros... O ego, né? O ego. Às vezes você tem uma explosão de raiva e muitas vezes isso de forma repetitiva, que é onde acontece, né, nas empresas, isso cria um ambiente totalmente desarmônico. Então foi a primeira coisa que eles me perguntaram, que eu falei, putz, será que eu tive um sequestro emocional? Eu falei, tipo, eu já devo ter tido, mas quando que eu tive? E aí você tem que explicar aquela situação, e aí vem a segunda perguntinha, né? Como que você lidou com isso? Eu falei, sei lá, eu nem sabia que tinha sequestro emocional, né? Aí você tem que, tipo, na hora tentar vender o seu peixe ali. Aí eu falei, tá, legal, eu entendi custo emocional, entendi o que é sequestro emocional, mas eu falei assim, e como que funciona isso no dia a dia? Vocês estão falando que a cultura de vocês valoriza sair do outro lado com baixo custo emocional e que os líderes de vocês podem ter sequestro emocional, só que vocês monitoram. Então, por exemplo, se o Renan, eu tô falando e o Renan tá me interrompendo todo momento, o Rafa vai apontar o Renan. Se eu tô colocando a minha opinião e o Renan, por fato de discordar, tiver uma explosão de raiva e tentar me diminuir, o Rafa vai apontar o Renan. E sabe o que o Rafa vai ser? Um monitor emocional. E aí eu bem assim, putz, cara, que cultura da hora, né? Vou entrar. Topei o convite, fui entrar nessa empresa. Aí, quando eu entrei nessa empresa, primeira coisa que eu pensei assim, primeira reunião, vários diretores, superintendentes, quem vai ser o monitor emocional? Ixi. Aí eu falei, não. Graças a Deus não fui eu. Aí foi uma pessoa. Aí, primeiro... Era falado assim? Foi você falando. Não, mas assim, gente... Eu queria ver o monitor. Isso aí foi muito pouco empático, muito assertivo, mas tá, né, vamos... E aí, só que assim, importante, o presidente compactua dessa cultura. Ele valoriza, ele tem uma agenda semanal para falar de cultura. Então, qual que foi a primeira mudança de comportamento que eu tive? Que eu não sabia que eu tinha. Eu interrompi as pessoas. Eu não deixava as pessoas terminarem um pensamento delas. Faustão tava ferrado nessa. Tava, não ia conseguir discutir comigo. Aí, o que aconteceu? A gente entrou nessa reunião, tinha um monitor emocional e eu tive que controlar pela primeira vez a minha ansiedade. Ou seja, eu tive que esperar as pessoas terminarem de falar, porque eu sabia que se eu tivesse esse comportamento inapropriado, alguém iria me apontar. Hoje o Google faz isso. Hoje... Levanta a mão. Oi, Google. Mas assim, eu achei que foi... Meet, né? Eu acho que foi muito bacana, por quê? Porque eu comecei a identificar em mim os meus gatilhos emocionais. Eu comecei a identificar quando eu me sentia ansiosa que eu queria interromper o outro. Quando às vezes tinha uma situação que eu ficava muito brava, que antes no ambiente mais acelerado eu iria falar e que eu comecei a pensar assim, pô, se eu falar isso, eu vou prejudicar o outro. Será que eu tô com tanta raiva porque eu não tô entendendo o processo e eu tenho que entender melhor o processo? Então, eu começava a ter os meus gatilhos e começava obrigatoriamente a controlar os meus gatilhos, porque eu sabia que eu estava sendo monitorada. E aí, eu percebia que hoje eu tenho um time, eu tenho certeza que o meu time, ele curte a minha gestão, e porque eu consigo, de fato, conversar, eu consigo, de fato, escutar. Inclusive, o time me escuta, porque muitas vezes esse comportamento inapropriado vem do liderado. O liderado toda hora te interrompe, toda hora não quer te escutar. Então, isso acaba sendo uma cultura muito bacana, porque você começa a falar, de fato, de comportamento. Pô.
Então, foi a primeira vez, por exemplo, assim, que eu senti mesmo que... Por exemplo, meu aniversário tá chegando, já fica a dica pra vocês, domingo, tá? Mas calma aí. Domingo, porque aqui é estilo o programa do Celso Portiolli. Hoje é o programa número 10 que será lançado... Não, é verdade. Passou. Olha, sacanagem. Mas, assim, o que eu achei bacana ali é que eu ainda vou completar 1 ano de empresa, né? E eu tenho um time super novo, eu acabei de montar o time, assim, total, né, dos POs selecionados. E eles já vão me fazer uma surpresa. Eles tiveram que contar a surpresa antes, porque a LGPD impediu eles de terem meu endereço, né? A gente tá 100% online. Mas foi a primeira vez que... Sabe quando você tá contribuindo verdadeiramente com a sua equipe, com o crescimento da sua equipe, né? E que a equipe realmente quer retribuir? Legal. Aí, ó, Carol, eu vou conectar nisso que você está contando, trazendo um pouco para o nosso momento aqui de produto. Vou fazer a pergunta para o Renan, mas já deixei para você responder também. Tá. Porque assim, ó, quando a gente ouve tudo isso, nenhuma certificação entrega esse tipo de informação, que é sobre o quão importante é a construção de um produto, tendo as pessoas, de fato, ali emocionalmente engajadas com a cultura da empresa e, consequentemente, uma vez que você está engajado, entendendo o cenário, você está feliz para fazer aquilo que, de fato, é lhe proposto, né? Então, aí, Renan, traz um pouco da sua vivência aí. Você que também já teve aí vários sequestros emocionais versus a construção de um produto. E aí, uma vez que você respondeu, já passo aqui para a Carol responder esse ponto, porque acho que é legal, né, assim, ouvir o quanto que isso impacta no dia a dia para a construção, para a concepção, para a discussão de discutir uma feature ou discutir uma estratégia de um indicador, se você não está bem emocionalmente, enfim, como que você enxerga isso? Cara, acho vários insights aqui que a Carol trouxe, acho isso fantástico, né? É muito legal. Mas eu acho que você tá bem emocionalmente é primordial, né? Tanto você se sentir parte do negócio, você saber o porquê, igual a gente tava comentando no começo, você saber pra onde a gente tá indo, eu acho isso primordial. Porque se você não tá bem emocionalmente, você não sabe pra onde você vai, você ficaria meio perdido, você não tem alguma orientação, você não sabe o que você faz. Então, eu acho que isso é o primeiro passo. E outra coisa também, né, que eu acho que é importantíssimo, que é a questão de você se identificar com o que você está fazendo, né? Que é aquela coisa de você, às vezes, muitas das vezes, né, a gente está fazendo porque aquilo, por exemplo, né, aquilo dá mais dinheiro, aquilo lá dá mais tal coisa, às vezes a gente olha muito pro monetário ou para outras coisas, né? Status social, por exemplo, também é muito forte. Mas acho que você se identificar com aquilo, você querer evoluir e fazer aquilo por bem, né? Eu acho que isso também é uma outra coisa muito forte, que é a questão do propósito, né? E agora, trazendo isso pra minha prática agora do meu dia a dia, que hoje eu sou um fundador de uma empresa e é uma coisa que eu levo no nosso dia a dia, né? Eu e meus sócios também, né? A gente compacta da mesma visão, que é a questão dos 3 P's, que a gente sempre fala, né? Que o primeiro é o people, é as pessoas. Então, a gente tem que ter um time engajado, querendo fazer acontecer, querendo fazer entregas, querendo impactar, querendo gerar valor, para que a gente consiga gerar valor de fato. O segundo P é o produto. Pô, se a gente não tem pessoas boas, a gente não gera um bom produto, então a gente não consegue gerar valor de fato ali com o nosso objetivo. E o terceiro é o profit, que é a questão do lucro. Então primeiro você tem que criar pessoas boas do seu time, para depois você gerar um bom produto, para aí sim você pensar no lucro, né? E muitas vezes as empresas pensam o contrário, né? A gente quer gerar um lucro, para depois ter um bom produto para gerar um lucro, para depois trazer pessoas boas para gerar um bom produto. É o contrário, né? E o quarto P? Que é a pinga, que ajuda a construir tudo isso. Essa daí é a cola. Muito bom. O quarto P é a base, né? Pra você. É a base. A cola de tudo, né? Tem até a música, eu tô fazendo terapinga, né? Tô fazendo terapia de pinga pra poder conseguir, no meu dia a dia, fazer isso acontecer. Boa, Carol. E você, qual a sua visão, assim, sobre essa cola entre os gatilhos emocionais, a importância do time estar bem emocionalmente, a questão de você entender que o time, de fato, tá olhando pra frente, uma vez que tá todo mundo saudável emocionalmente. Versus construir um produto legal, construir um produto que de fato faz sentido. Até num dos episódios que a gente gravou, o episódio com o Sans, ele fala muito sobre você estar bem para ser criativo. A gente até tem um pedaço que a gente fala assim, imagina que você teve 300 reuniões durante o dia,
Aí chega às 5 da tarde e você tem que co-criar um produto com alguém. Aí seu cérebro está totalmente racional, você está emocionalmente já sobrecarregado e tem que ser criativo para construir um produto legal. Conta aí um pouco da sua visão assim, sobre essa questão emocional versus a construção de produto. Rafa, eu até escutei o seu podcast quando você também trouxe esse ponto, né? Que às vezes a gente fica o dia inteiro imerso dentro de reuniões, discutindo o backlog, discutindo ali a questão de gastos do produto. Você até citou isso. E aí, no final do dia, a gente tem uma reunião de co-criação do produto, né? Mentalmente, isso já é desgastante. Só que se você está num ambiente saudável, você ainda consegue discutir, você consegue remanejar aquela reunião, você consegue encontrar estratégias para, se aquela reunião de fato for estratégica, para você entregar. Claro que o ambiente ideal não é jamais ficar o dia inteiro em reunião para no final do dia co-criar. Só que, infelizmente, é o ambiente que a gente vive. Então, se aquela reunião é muito importante, a gente tem que encontrar maneiras ali de fato, de fazer aquilo durante um processo que você tá bem, se possível, remanejar a agenda. Só que quando a empresa, ela te adoece, quando você tem um custo emocional muito alto, você chega numa reunião dessa, vamos supor que você tá super bem, que essa reunião seja no início do dia, no início de uma segunda-feira. E você se sente inseguro porque alguém vai te interromper a todo momento. Você tem um sentimento que você pode ser agredido verbalmente. Você tem um sentimento de retaliação. A empresa está doente. Então, assim, a probabilidade de dar muito errado é alta, porque o custo emocional para aquele funcionário, para aquele grupo de pessoas é muito alto. O ambiente é muito hostil, é muito desarmônico. Isso pode vir de uma pessoa, de um líder. Isso pode vir de uma cultura ou isso pode vir de um colaborador, porque às vezes um colaborador ele é tão influente que ele pode desestabilizar, dependendo ali como que eu vou dizer, ali, da honra dele, do caráter dele, desestabilizar um time inteiro, porque ele se sentiu contrariado. Então o líder, ele de fato tem que saber conduzir muito bem, identificar essas pessoas também. Então, acho que o custo emocional, Rafa, depende muito do líder. Depende muito do líder saber identificar essas pessoas que, digamos, são os reis do motim. E muito da cultura da empresa. Porque se a cultura da empresa, ela prega esse tipo de comportamento, se ela acha legal a pessoa que fala primeiro, que fala mais rápido, que interrompe o outro, vai ter um custo emocional alto. As pessoas boas, elas vão sair. E você nunca pode escrever isso, vai entregar valor para o cliente, porque você não entrega valor para o seu funcionário. O seu funcionário ele é desrespeitado, o seu funcionário ele tem medo de colocar opinião, tem medo de expor de fato o que ele pensa, ele tem medo de discordar. Como é que você vai encontrar o melhor produto se a pessoa tem medo de discordar, se o líder fica interrompendo ele a todo momento? Então, acho que a principal questão hoje em dia não é nem a quantidade de agenda que a gente tem, que é um fato também super difícil de resolver. Mas é como a cultura da empresa está. É como o custo emocional para a gente lidar com essas pessoas está. E como a empresa valoriza. Se a empresa valoriza esse tipo de comportamento, já era, meu amigo, troca. Troca e vai buscar outra, porque assim você vai se dar mal. Se você não tiver um emocional forte e saber entender que aquilo às vezes nem é pessoal, você vai se dar mal, porque tem muito grupo de poder em grande empresa mesmo, cheio de grupo de poder, então você vai ter que saber se colocar muito bem. Então, eu acho que hoje eu tenho muita... acredito muito que essa pauta vai começar a ser discutida cada vez mais. Então, assim, um exemplo é burnout, né? Burnout, gente. Burnout está em lei. Lei, gente. Colaborador entrar em burnout, sabe? É absurdo você ter uma somatização para você, espanar, entende? Você ter que se afastar do seu trabalho. Isso é um custo emocional altíssimo para trabalhar nas empresas. Então, assim, se você vê que a rotatividade da sua empresa está alta, as pessoas estão entrando em burnout, estão se afastando, troca. Troca porque o próximo vai ser você. A não ser que você seja uma das pessoas que causam motim, né? Então pode ficar lá, porque aí é seu lugar. Mas se você não for, Carol, vai procurar outro espaço. Tem algum ponto aí, Renan? Nós aprofundamos bastante aqui essa discussão de cultura e eu vejo assim, isso aqui é pauta pra gente ficar 4, 5 episódios discutindo só sobre quais são os gatilhos que tem numa cultura, os problemas. Eu até estava com o material aberto aqui sobre hacking de cultura, mas não vou aprofundar aqui, porque é
pô, de fato, a gente divulga muito o que nós fazemos, mas o que pesa hoje em dia é qual é a cultura dessa empresa, o que essa empresa executa de verdade. Exato. Né? Então, é um ponto bem legal aqui. Mas puxando para um outro lado aqui da nossa discussão, para um aspecto mais prático no dia a dia, falando sobre os papéis, né? Hoje você está numa posição de GPM, mas já foi PM, já foi Consultora, especialista de CX. Queria que você contasse um pouco sobre esses papéis e quais são as importâncias deles nos relacionamentos. A gente falou um pouquinho no começo sobre onde cada um encaixa, mas como que você lida nas visões dos papéis de PM, APM, o que cada um toca ali, e como que são as relações, porque quando eu penso em um produto digital, ele tem uma complexidade que é os relacionamentos não só com os fornecedores, não só com os clientes, mas também com equipes parceiras que complementam aquele produto. Num fluxo de valor, você pode ter um fluxo de pré-venda, um fluxo de venda, e um fluxo de pós-vendas. Dentro desses fluxos, como que é essa estrutura de relacionamento entre essas lideranças, entre as visões de produto? Então, eu queria que você explorasse um pouco esse lado. E a Renanzinha também vai complementando aí, trazendo as suas visões aí. Tá, Rafa, é uma ótima pergunta. Assim, na prática, falando mais da minha experiência atual como GPM, né? Como que eu exploro esses relacionamentos e como que esses relacionamentos acontecem? Para eu explorar o relacionamento, então, tem algumas estratégias, tá? Eu acho que a primeira estratégia que eu utilizo é entrar na agenda dessas pessoas. O público gosta disso. Qual a sua estratégia? Na prática. Na prática, sim. A primeira estratégia é mapeamento de rede de poder. Então, entenda quais são as pessoas chaves que influenciam o seu dia a dia de produto. Isso independente da sua posição. Então, você pode ser um head de produto, você vai ter uma rede de mapeamento de poder que vai influenciar nas suas decisões. Se você for uma consultora, você vai ter outra rede de mapeamento de poder. Se você vai ter uma GPM, você vai ter outra rede de mapeamento de poder. Então, depende muito ali do seu objetivo. Mas entenda quais são as pessoas chaves que você precisa ter um bom relacionamento para você fazer a sua entrega ou para o seu time fazer a sua entrega. Então, você precisa, sim, conhecer por nome quem é o gerente de operações, quem é o gerente de tecnologia, quem é o head de tecnologia. Conheça um pouco sobre ele, um pouco sobre a bagagem dele, aprenda a bater um papo com ele, não é só marquei a reunião e vamos falar aqui do problema que a gente tem de tech. Bata um papo, às vezes coisas que são do dia a dia. Você tá cliente, você tá trabalhando 100% presencial? Como é que tá, sabe? São coisas básicas que eu já vi gente começar uma reunião e ficar, às vezes, uma pessoa do cliente entrou e a outra não entrou e ficar 10 minutos em silêncio. Gente, você não tá criando relacionamento nenhum, ainda mais no digital. Então, você tem que ter coisas básicas mesmo. E aí, como é que tá na empresa? Tá 100% presencial? Você tá morando aonde? Como é que tá aí? Tá chovendo? É tipo isso, até a pessoa entrar e o time estiver completo ali para você começar a atuar. Então, faça o mapeamento da sua rede de poder. Entenda o que você precisa de cada uma das pessoas. E depois de você fazer o mapeamento da rede de poder, estabeleça a agenda com aquela pessoa. No início, eu estabeleço sempre agendas semanais. Aí depois, no dia a dia, que você já tem um relacionamento, que você já conhece a pessoa no dia a dia, você aí estabelece quinzenais. Aí, às vezes, você tem próprias reuniões do produto, que às vezes nem a própria agenda se desfaz, né? Tem as reuniões mais técnicas, mas é importante você estabelecer isso no dia a dia. E a segunda etapa é como eu exploro, né, Rafa? Agora eu esqueci a segunda parte. Não, a minha questão é sobre, de fato, isso. Como que os papéis se relacionam Tá. E como que você potencializa isso. Boa. Agora tem mais uma estratégia. Às vezes não, sempre. Eu sou GPM, eu tenho contato com outros GPMs, tenho contato com o superintendente e uma vez ou outra eu tenho contato com o diretor. Só que é importante o diretor... Quem é visto é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Então, é importante o diretor saber o que você está fazendo, as suas entregas, né? Como a gente comentou, você saber vender. Então, é importante, por exemplo, você criar estratégias para se comunicar com outras pessoas que têm um poder também mais influente dentro da organização. E eu vou contar aqui alguns segredos que eu tenho também. Mas é importante que essa estratégia que você utilize não é algo intencional.
Não é algo que você vai fazer esperando algo em troca. É algo que você vai fazer que de repente você ganha algo em troca, às vezes não, mas é algo que você tem que ver que você está gerando valor. Você tem que ter esse mindset assim, pô, eu tô gerando valor? Por exemplo, assim, ó, eu e o Renan pediu a minha ajuda ali para indicar pessoas de RH. Óbvio que eu vou indicar, óbvio que eu vou ajudar, sabe? Ah, não, vou perder meu tempo, não vou fazer. Não, você tem que ajudar, você tem que ter algo intencional. Ou às vezes você pode até ser proativa. Eu já deveria saber que ele estava precisando disso, eu já poderia ter indicado para ele isso antes. Eu não precisava esperar ele vir me procurar. Então, por exemplo, né? Essa questão da cultura que a gente comentou, quem instalou toda essa cultura dentro da empresa que eu trabalho hoje foi o próprio presidente. Então, eu sabia que isso é um super valor, ele tem agenda semanal. E eu, por exemplo, participo como voluntária dos maiores congressos de gestão de pessoas. E eu acredito nessa cultura, eu estou vivendo na prática que isso dá certo. Eu sou uma pessoa muito mais feliz, eu sou uma profissional muito melhor. Então, o que eu fiz? Eu peguei a pessoa que toma a decisão desse congresso, tem outra ali que essa eu não vou poder também divulgar, mas assim, peguei as pessoas que eu entendo que são mais influentes ali e conectei com o meu presidente. Por quê? Porque eu entendo que é um fórum que tem mais de 5 mil pessoas que ele pode divulgar um case de sucesso. Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Não. Mas eu vou entregar valor e eu vou ter uma oportunidade de ele também saber quem eu sou e saber que eu também tô dentro do game da empresa e que eu tô comprada com a cultura. Então, pode ser que lá na frente ele me dê alguma pista de algum projeto que ele acha importante, mas às vezes não. Só que é importante você ter essas estratégias e evitar deixar isso passar. Né? Então, por exemplo, você tem um podcast. Ah, eu vou ficar com vergonha de convidar o meu diretor. Não, vai, convida, envolve essa pessoa, tem essa estratégia. Só que você tem que ter esse olhar. Não adianta você escutar esse podcast, chegar lá no final, não mapear a rede de poder, não marcar reunião semanal, porque vai dar errado. Então, você tem que realmente fazer esses hacks e fazer essas estratégias. Perfeito. Sensacional, hein? Caramba, hein? Quanto conteúdo esse podcast aqui, hein? Esse episódio. Eu tenho um grande amigo que ele é assim, um grande vendedor também. Ele fecha negócios bem grandes. Eu já tive a oportunidade de estar junto de algumas reuniões de negócio dele, né? E uma das coisas que você falou é essa de reunião, né? Que as pessoas ficam 10 minutos paradas. E eu achei bizarro as reuniões dele. Assim, bizarro. Cara, eu fiquei assim... A gente foi para um almoço, por exemplo, ou jantar. A gente ficava 3 horas falando sobre futebol, sobre política, sobre Big Brother, sobre assuntos aleatórios. E depois do nada, assim, puf, dava um estalo na mesa. E em 5 minutos as pessoas falavam, não, aquele negócio lá, eu vou fechar com você vai fazer isso, tal. Puf, fechava um negócio milionário em 5 minutos. Depois de 3 horas de conversas de papo furado. Uhum. Assim, no português, claro. De conversa ali, de relacionamento. Depois, em 5 minutos, fechou um negócio milionário que acabou. No fundo, é aquilo, é o vendedor, sabe? É relacionamento e confiança. Relacionamento e confiança, Não tem como discutir isso. E até eu reforço isso pra galera. Eu faço uma mentoria com algumas pessoas, uma pessoa específica que eu falo sobre... Olha só, você é uma pessoa que executa pra caramba. Uma pessoa que... Todo mundo sabe o que você faz no dia a dia. Você é boa nisso. A empresa reconhece. Mas é um pouco do que a Carol falou. As pessoas importantes, as pessoas-chave, sabem o que você faz? A nível executivo mesmo. Um diretor, um vice-presidente, o que seja. Essa pessoa sabe o quanto você gera de resultado, de valor para a empresa? Não, então tem algum gap aí. Se você é um líder de produto aí, você tem que se preocupar em estar dando visibilidade para o seu produto, claro. Se preocupando em dar vazão, se preocupando em potencializar o time. Mas também é importante fazer esse trabalho, que é o trabalho do lobista que eu tava falando. Sim. Cara, ele é peça-chave, porque nisso que você ganha visibilidade, consequentemente você consegue dar próximos passos, discutir outras opções. E é o que você falou agora. Então, se eu tô aqui tendo uma oportunidade, uma abertura de trocar uma ideia com alguém, cara, eu não saio discutindo um monte de problema aqui. Deixa o negócio leve, porque você tem que criar relacionamento e confiança. Uma vez que criou esse relacionamento e confiança, aí a coisa flui. Muito bom. Exatamente. E até também outro parênteses, né? Você comentando, né, que o seu presidente, ou o seu antigo presidente da empresa que trabalhou, ele é adepto dessa cultura. E eu sou muito adepto desse pensamento também, que a cultura vem de cima. Acho que isso pra mim, até hoje, todas as minhas experiências, tudo que eu já vivenciei, a cultura veio de cima mesmo. Não tem como.
Você pode ser a pessoa mais aberta do mundo, que tem os melhores relacionamentos e tal, mas se aquela cultura, aquela coisa tóxica, aquela coisa que é, sei lá, que é bem arcaica, né, no mundo de hoje, vai permanecer daquela forma, sabe? Você não vai conseguir mudar aquilo. Você pode ser a pessoa mais resiliente. Não tô querendo dizer que você tem que fugir você não pode fugir do desafio, não. Às vezes você até consegue mudar o seu pequeno ambiente daquela cultura tóxica, né? Mas eu acho que... Não, mas eu acho que a cultura mesmo, de fato, vem de cima. Eu acho que não tem como. Eu acho que isso é muito difícil mudar, de baixo pra cima, né? Nessa linha de conexão, Carol, pra gente fechar aqui, na visão de produto, você lida com outros GPMs, no caso aí. Como que funciona essa comunicação entre ter um portfólio de produtos e todo mundo enxergar esse portfólio versus o quanto que cada recorte desses produtos impactam os indicadores da empresa, impactam o backlog do dia a dia? Como que é essa comunicação? A gente discute bastante sobre PDCAs de produto, PDCAs operacionais, PDCAs executivos, até para dar visão sobre como as coisas estão avançando. Como que você lida no dia a dia aí para poder potencializar a sua estratégia de produto com um portfólio? Como que funciona isso? Então, na empresa que eu tô hoje, não é uma decisão minha, né? Então, a gente dividiu, né? A nossa estratégia, a gente está fazendo isso agora. Então, a gente pegou todos os produtos que a empresa tem e a gente agrupou aqueles produtos que têm similaridade, né? Nas etapas de uma jornada. No caso, a gente é a área da saúde, então a gente definiu ali as jornadas do sinistro e os produtos que entregam valor para cada uma das jornadas. E aí, Rafa, a ideia era que cada gerente olhasse uma etapa da jornada. E aí foi o primeiro ponto de inflexão. Por qual motivo? Porque dentro dessa etapa dessa jornada, a gente tinha produtos cuja maturidade era inicial e cuja maturidade já era mais avançada. E quando você tem um produto de maturidade inicial, a gente comentou que a gente precisa ter algumas habilidades específicas. E quando você tem um produto de maturidade avançada, você tem que ter outro tipo de habilidade. Uma pessoa pode permear bem nos dois produtos, mas é mais difícil a gente encontrar esse perfil. Então, além de você ter os produtos por jornada ou por VSM, que a gente também costuma fazer nas empresas, é importante que você saiba alocar os gerentes de produtos conforme a habilidade dele. Então, a gente chegou nesse momento onde a gente dividiu os produtos por jornadas e eu trouxe esse ponto de inflexão. Será que o produto que eu tô hoje, eu tenho perfil para tocar ou é melhor o outro GPM tocar? Porque se eu ficar muito engessada com produtos que não é do meu perfil, talvez eu não entregue o resultado que eu poderia entregar. Então, a ideia é que a gente olhe para produtos que a gente tem um perfil e que a gente saiba se conversar. E não, por exemplo, assim, se eu olhar só para a primeira etapa da jornada, eu vou ter um resultado melhor. Será? Porque se você olhar só para produtos cujo não é o seu perfil, você não vai ter um resultado melhor. Talvez se você olhar para uma etapa inicial e olhar para uma etapa final, você vai ter um bom resultado se você tiver produtos que estão mais aderentes ao seu perfil. E aí, acho que esse é o primeiro ponto de organização ali do portfólio que a gente fez. Então, acho que o ponto de inflexão é como eu organizo os produtos e como eu coloco as pessoas com aquela habilidade certa para gerenciar cada tipo de produto. E o segundo grande ponto, que hoje a gente não tem uma metodologia, por exemplo, PDCA específica para a gente dar visibilidade de como está o produto. A gente costuma fazer o quê? Lá, a gente chama de agendas positivas com o cliente. Então, todo mês, a gente faz uma agenda positiva onde a gente mostra todo o resultado que o produto traz para a operação do cliente. E a gente faz essa agenda com os heads da nossa empresa e com os heads da empresa do cliente. Então, é uma maneira da gente sempre mostrar resultado. E nessa agenda é onde a gente coleta o feedback do cliente e onde a gente posiciona a evolução do produto, a evolução da expansão do produto. Então, é uma agenda única do cliente. E outro grande hábito, né, prática, rito, enfim, que eu acho bacana que a gente está fazendo lá também, é que toda semana a gente manda um reporte do produto.
cada PO manda um reporte do produto para os diretores e para os gerentes. E aí, dentro desse reporte do produto, a gente tem 3 formas de atenção, né? Se está em verde, o produto está indo bem. Se está amarelo, é uma situação crítica. E se está em vermelho, a gente tem que acionar a cadeia de ajuda. Significa o quê? A gente tem que acionar os diretores. Então, quando a gente manda um reporte com status amarelo, com uma bolinha amarela, todos os diretores já vêm questionar, porque eles sabem que a gente vai acionar a cadeia de ajuda e isso vai ser monitorado dentro de um comitê. Então, isso é crítico. Então, a gente acaba estimulando a pedir ajuda. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa tenta lá, tá morrendo afogada e tenta se salvar sozinho. Então, através desse reporte, a gente estimula a pedir ajuda. Então, por exemplo, se a pessoa está com problema e não reportou para mim ainda, a primeira pergunta que eu faço é: por que você não acionou a cadeia de ajuda? Por que você não me acionou? Então, eu acho que isso é um grande diferencial que eu vejo hoje de outras empresas, que é esse reporte semanal. Eu acho muito mais prático por e-mail. E eu acho muito mais prático dar visibilidade dos resultados do produto para o cliente e para a área interna. Então, a gente é questionado ali pelo cliente. Tipo, tá dando resultado, não tá? E pelo diretor nosso também. Então, no fundo é um PDCA assíncrono. No fundo é um dando PDCA. visibilidade, e aí, de acordo com as necessidades, você cria uma discussão com as lideranças para poder potencializar ou não aquilo, né? Isso, só que não é tão complexo, às vezes, quanto montar um PDCA em si. É algo meio que estruturado, todo mês a gente faz, sabe? Boa. Eu acho mais fácil, né? Do que aquela reunião que você fica discutindo, começa um papo meio nada a ver, né? Não, mas eu achei fantástico isso, né? Faz uma lista, você dá luz pro problema, né? Que tá rolando na sua área, no seu time, Exato. Né? E pra todo mundo. Pra todo mundo. Então, assim, eu recebo reportes de produtos que não são meus. E eu fico de olho, falo, como é que o produto tá? Será que tá rolando alguma migração que eu preciso me preocupar? Sabe? E aí não tem essa que você não foi avisado. Você foi avisado, você não leu seu e-mail. Né? Às vezes a gente tá com a caixa cheia e tal, mas assim, esses são os principais, né? Muito bom, muito bom. O papo aqui iria longe, porém a gente tenta, né, equilibrar aqui o tempo. E nosso tempo tá chegando aqui ao final, Carol. Eu queria que você fizesse as considerações finais sobre tudo que a gente discutiu aqui. Deixar um recado para a turma aí, da forma como você bem entender. Muito bom. Reforçar de novo as suas redes sociais. Fica à vontade. Bom, gente, primeiro, obrigada pela oportunidade. Achei incrível a primeira experiência, meu primeiro podcast. Fiquei muito feliz, aprendi muito com os insights de vocês. Meu grande recado, né, é de fato de tudo que eu escutei aqui e de tudo que a gente discutiu aqui, o quão é importante o buzzword das soft skills, né? Então, quão é importante a gente saber estabelecer os nossos relacionamentos, a gente saber se comunicar. Claro que, como o Renan e o Rafa comentaram, é importante ter o hard skills, é importante a gente entregar resultado, mas eu achei isso que ficou muito evidente e muito claro da importância. E reforçando aqui as minhas redes sociais também, né? Me procurem pra gente bater um papo, né? Eu utilizo bastante o Insta, bem mais que o LinkedIn. Inclusive, o LinkedIn é só pra gente, né, atualizar o algoritmo. Então, podem me procurar lá no Insta, Caroline Fidelis mesmo, meu nome com K. Vou adorar bater um papo. E tirar dúvidas também e poder contribuir aí com vocês, principalmente para a galera que está iniciando na área de produtos ou para a galera que quer migrar também, que foi a experiência que eu tive agora recentemente, que eu acredito que eu também posso contribuir bastante. E agradecer bastante vocês aqui pela experiência. Muito obrigada, Renan e Rafa. Adorei participar. E o Zé que faz supina, né? E o Zé, né? O Zé. O Zé com aquela funilaria dele já recalchutada. Recalchutado. Garotão, eu achei que era garotão. Travou. Bodybuilder. Você, Renanzinho, considerações finais aí. Não, achei o episódio sensacional. Espero que tenha contribuído, né? A Carol que trouxe vários insights. E eu acho legal que a cada dia que a gente vem trazendo convidados diferentes, as coisas vão se complementando e vão trazendo quem acompanha a gente a outros episódios. Acho que vai criando uma massa muito legal. E que elas se conversam, né? Isso que eu acho que é fantástico, né? Igual hoje a gente tem um conteúdo fantástico de uma pessoa que está numa liderança de vários produtos, como eles se tem intersecções entre eles, como você conseguir fazer com que as pessoas que lideram esses produtos tenham um engajamento entre si e também consigam prosperar os produtos e, consequentemente, atingir os resultados que você também está almejando junto com as pessoas da camada mais estratégica.
Então acho que foi um conteúdo muito rico mesmo. Agradecer principalmente você por topar o desafio, topar, vir lá de Floripa só pra cá. Sim. Vou acreditar, Dinheiro, né? vou acreditar que é por isso, né, Rafa? Vou acreditar que é por isso. Ainda bem que o produto piloto tá aqui, ó. Patrocinado, ó. Olha Gente, as marcas foi aqui, olha, o hotel que eu fiquei foi maravilhoso, vocês não têm noção. ó. O massagista era bom mesmo? Eu vi lá no Nossa, review que era bom. Muito bom. Spa days, tipo yoga. Top. Fica criando expectativa, o pessoal vai chegar aqui e falar: "É, meu O pessoal de Osasco fala, não, quero avião, quero hotel. Quero chegar de helicóptero. Quero chegar de né? helicóptero. Não, foram me buscar no horário combinado, assim. Nossa, eu vou voltar com escolta pra casa. Sensacional. Boa. Bom, meu fechamento aqui é sempre sobre a discussão prática, porque nada disso que a gente discutiu aparece no dia a dia de um treinamento, de uma certificação. Porque é um papo aqui, de fato, na lata. Às vezes, parece que a gente não está discutindo o produto, mas tudo isso é sobre como que eu transformo o meu cotidiano, o meu processo para que o produto foda nasça. Então, as pessoas, elas são muito importantes. Hoje a gente focou bastante aqui nas discussões com a Carol sobre o contexto de time, liderança de time, liderança das pessoas, a preocupação com o mental das pessoas, a discussão de que, sim, o hard skill ele é super importante, mas que vocês têm que estar muito preocupados com o soft skill. Como que você se relaciona no dia a dia para essa construção? Então, meu recado aqui é: sigam nessa linha. Assim, não tem como fugir. Não é sobre só tocar o bumbo e saber construir planilhas, saber fazer um código. É sobre como me relaciono, sobre como eu consigo gerar um impacto através dessas conexões. Bom, Só para filosofar aqui, né, pra gente finalizar filosofando, aquilo que a gente sempre fala, né, tudo é sempre sobre pessoas, né? isso aí. Mas acho que nesse episódio a gente falou pessoas internos, time, né, equipe, empresa, né? Exato. Não só cliente, né? Isso aí. Bom, eu já falei as minhas redes, reforçando aqui. Mazaro Rafael no Instagram. E Rafael Mazaro no LinkedIn. Me procure, a gente segue aí. Bora divulgar o produto piloto, galera. Ó, Muito bom, muito tamo bom. junto. Obrigado por mais episódio. Obrigado, Carol. Obrigada, gente. Valeu. Fechamos. Nós. Nós.